1 Coríntios 3, de 1 a 11. Irmãos, partindo desse texto, nós vamos fazer 4 perguntas para ver se somos de fato cooperadores de Deus. Esta é a ênfase que vamos trabalhar na mensagem desta manhã. Precisamos de respostas. Já disse alguém que a vida, ela ganha sentido quando a gente sabe fazer pergunta, sabe perguntar. Irmãos, olhem para mim. Muitas coisas na vida acontecem e a gente não pergunta por quê. Só que quem nunca pergunta, nunca tem resposta. É mais ou menos como aquele moço que estava batendo no pneu do ônibus, já um motorista, jovem, 20 e poucos anos, pegava o seu martelinho e toda manhã, antes de sair com o seu ônibus, ia lá e tuc, 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 no pneu e tuc, 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 tuc. É a mesma coisa como aquelas pessoas que vão no mercado e batem na melancia. Tuc, 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 tuc. Aí você pergunta, por que você está batendo na melancia? Ah, não sei. Por que você está batendo então? Ah, porque minha mãe batia. Por que você está batendo no pneu do ônibus? Eu não sei. Meu pai era caminhoneiro e toda manhã eu via ele pegar o martelinho. Tum, 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 tum. Não sei. Muitas vezes a vida é assim. A gente vai no mercado, bate na melancia, não sabe por quê. Tira o talo do abacaxi. A minha mãe tirava. Vai fazendo as coisas de forma tão mecânica que a vida perde o sentido. A vida perde o sentido. Quando as coisas caem no automático, é o maior perigo, irmãos. Por quê? Porque a gente não entende nada. Você vai vivendo, vai fazendo, não tem respostas, porque não se faz perguntas. Então, nesta manhã, nós queremos fazer 4 perguntas para ver se de fato nós estamos cooperando com Deus. E quem vai fazer essa pergunta é você. Nós vamos apontar alguns caminhos que você precisa ter como resposta dessas perguntas, partindo do texto de 1 Coríntios 3, de 1 a 11, que diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não podíeis suportar, nem ainda agora podeis, porquanto ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não sois apenas homens? Pois que é Apolo? E que é Paulo, senão ministros pelos quais crestes, e isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Ora, uma coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu, como sábio construtor, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo.
Paulo reconhece que ele e Apolo, quando plantavam e regavam sobre a vida dos crentes de Corinto, eles estavam cooperando com Deus. Irmãos, nós cooperamos com Deus ou com pontinho, pontinho, pontinho. Com quem que nós estamos cooperando? Nós cooperamos com Deus ou com a denominação? Nós cooperamos com Deus ou com a igreja local? Nós cooperamos com Deus ou com o pastor? Nós cooperamos com Deus ou com a liderança? A pergunta que fica para nós é: a quem de fato estamos cooperando? O reino de Deus, ele é estabelecido na terra através da vida daqueles que se colocam como seus cooperadores. Não de outra maneira. O reino de Deus não se estabelece de outra forma. Por isso que eu quero fazer 4 perguntas que você tem que fazer para você. Eu tenho que fazer para mim. Nós temos que fazer. Para chegarmos às respostas corretas. Porque se chegarmos às respostas corretas, nós vamos chegar aos resultados corretos. Primeira pergunta que precisamos fazer é esta: estamos plantando a semente correta? Paulo está dizendo que ele já havia plantado o fundamento correto e de que daquele momento em diante tudo deveria partir do fundamento que já havia sido plantado. Versículo 11, ele diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo fala sobre um fundamento só, Cristo. Não podemos regar uma semente errada querendo que a semente dê o fruto certo. E um dos grandes problemas hoje é o cristianismo sem Cristo. Irmãos, precisamos fazer essa pergunta: será que o cristianismo, ele de fato glorifica Cristo, reconhece a Cristo, e ele começa com Cristo? Presta atenção numa coisa. Às vezes você diz assim para alguém, ou às vezes você ouve o seguinte testemunho: olha, eu estava no ônibus e encontrei uma pessoa desesperada, ou estava na rua e eu falei de Deus para aquela pessoa. Que bom. Eu estava na fila do banco e tinha uma pessoa desesperada e eu falei de Deus para aquela pessoa. Tá, o que você falou? Eu falei que ela precisa de Deus. Irmãos, não falou nada. Não falou nada. Porque quando eu digo assim, olha, você precisa de Deus na sua vida, ela ouve segundo a filosofia do nosso tempo. Porque Deus hoje, segundo a filosofia dos nossos dias, pode ser tudo. Deus pode ser você, Deus pode ser a natureza, Deus pode ser Alá, Deus pode ser um monte de coisa. O mundo, ele pluralizou tanto o conceito de Deus, que ficou difícil. E aí você diz: não, mas eu estou plantando a semente, eu estou falando de Deus, mas que Deus é esse? Se o próprio Senhor Jesus Cristo diz assim: credes em Deus, mas credes também em mim. Vocês percebem? Que se eu falo para uma pessoa: olha, você precisa crer em Deus, você precisa buscar Deus, você ainda não plantou a semente. A semente é Jesus Cristo, não é Deus. Deus rega a semente que é Jesus. Se nós não plantarmos a semente correta, nós não teremos o fruto correto. Então a pergunta que temos que fazer para nós mesmos, se queremos abençoar alguém, se queremos evangelizar alguém, se queremos alcançar alguém, estamos falando de Deus ou estamos falando da igreja? Que eu posso dizer para alguém o seguinte: eu prego a minha igreja, eu falo da minha igreja, eu falo do meu pastor, mas vem cá, cadê Jesus? Eu preciso plantar semente. E a semente é dizer à pessoa, é colocar no solo, que é a pessoa, Jesus Cristo. Partindo daí, Deus dá o crescimento. Na verdade, meus irmãos, não é nem só partindo daí, porque não adianta eu plantar a semente correta e não regar. Quem já trabalhou com solo sabe disso. Planta a semente e larga para lá. Nós renovamos o nosso jardim da frente da igreja, e eu perguntei para o rapaz que fez a repaginação do jardim: e aí o que eu faço para esse jardim ficar bonito? Ele falou: pastor, rega.
Coisa difícil de saber, né, irmãos? Molha, toda manhã manda o rapaz vir molhar, para que a semente da flor dê fruto, para que a planta fique viçosa. Então existe aqui, meus irmãos, esta necessidade de nós pensarmos o seguinte: será que o nosso cristianismo hoje não é o cristianismo das obras? Nós trouxemos do catolicismo, cristianismo das boas obras, que não é dar esmola, é apenas o você fazer a coisa. Já fui na missa cumprir minha obrigação. Será que o cristianismo hoje não é o cristianismo da ciência, do humanismo, o cristianismo da psicologia, o cristianismo das metodologias humanas, o cristianismo da forma e não do conteúdo? Nós perdemos a essência do cristianismo, que é Cristo. É crer no poder de Cristo, é crer na autoridade de Cristo, no poder do nome de Jesus, é orar com autoridade, falar com autoridade e dizer: Jesus disse, meu filho. Isso é plantar a semente correta. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, na sua carta, no 2º capítulo, ele diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Qual que é o fundamento dos apóstolos? E aqui não são esses apóstolos da nossa geração não, tá, irmãos? Esquece esses apóstolos por aí, morenos, claros, altos, baixos, com mídia na mão, esquece. Aqui está falando dos apóstolos da Bíblia, aqueles que andavam no meio do povo, aqueles que não tinham seguranças humanas, aqueles que não tinham mídia na mão, aqueles que tudo que você pensou, tá? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, estes profetas, aqueles do Velho Testamento, que apontaram para Jesus Cristo, sendo o próprio Cristo a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce. Irmãos, quando a semente, ela é Cristo, cresce. Se não é Cristo, fica a vida toda tendo que ser empurrado. Já viu crente que não cresce nunca? É porque não tem fundamento, Cristo. Se a pessoa entra para a igreja, ouço isso que eu vou dizer, meus irmãos, o nome de Jesus. A pessoa entra para a igreja porque ela gosta da igreja, ela se adapta à igreja, ela frequenta um grupo da igreja. Aí alguém inocentemente diz assim: você quer cantar no coral? Eu quero. Para você cantar no coral você tem que se batizar. Aí, pastor, mais uma pessoa quer se batizar. Mas qual que é o fundamento? Cantar no coral. Mas para você ser membro da igreja você tem que se batizar. As pessoas começam a se batizar por motivos errados. Há muitos pais que amaldiçoaram a vida dos seus filhos, forçando os filhos ao batismo. Você tem que ser membro da igreja. A família é membro da igreja. Batiza, vai batizando todo mundo, porque a família é membro da igreja. A família é crente, o pai é pastor, o outro é diácono, o outro é líder. Só que o fundamento não foi Cristo. Aí não cresce, meus irmãos. E a gente fica batendo a vida toda, empurrando as pessoas para elas crescerem. Diz o texto de Paulo, e eu creio muito mais no texto de Paulo, quando ele diz assim: quando nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, que é Cristo Jesus, a principal pedra de apoio, a principal pedra de esquina, no qual todo edifício, se está bem ajustado, ele cresce. Amém? Então a pergunta que você tem que fazer, 2 perguntas você tem que fazer. Primeiro, na minha vida foi plantada a semente correta? Eu sou crente em Jesus porque eu me entreguei a Jesus Cristo? Ou porque eu gostava de igreja, sou filho de crente? Ou porque eu tenho um padrão de moralidade? Ou porque eu preciso de uma igreja e é melhor ser evangélico do que ser católico ou espírita ou macumbeiro? Pelos evangélicos são alegrinhos, cantam, fazem festa. Você precisa fazer essa pergunta para você: foi plantado na minha vida a semente que é Cristo? Eu sou crente por Cristo? Cristo é a pedra de esquina, é o que dá apoio no meu edifício?
Ou eu estou alicerçado no pastor, alicerçado na liderança, alicerçado na denominação, alicerçado na igreja batista, alicerçado em qualquer coisa que seja, irmãos? Quem que é de fato o nosso fundamento? Pergunta: estamos plantando a semente correta tanto quando evangelizamos como quando somos evangelizados? Por que eu estou na igreja? Essa é a pergunta. Quando eu falo às pessoas que elas precisam de Deus, eu completo. Porque você diz à pessoa, você precisa de Deus. Aí vai o espírita que apresenta Deus para ela. O testemunho de Jeová apresenta Deus para ela. Irmãos, nós temos que apresentar Cristo. É a única semente que Deus faz crescer. O resto fica capenga a vida toda. A vida toda. Se Cristo foi a semente plantada, uma coisa que precisamos entender, meus irmãos. Um autor, ele disse assim uma vez, e eu tenho isso registrado em um dos livros: quando você quer mandar alguém para o céu, apresente primeiro o inferno. Deixe ela queimar um pouco no inferno, para depois você apresentar o céu. Sabe qual é o problema dos evangélicos de hoje, meus irmãos? O problema nosso é que a gente apresenta primeiro o céu, e até um bêbado quer ir para o céu. Faça o apelo: quem aqui quer ir para o céu? Todo mundo quer ir. Agora apresente o inferno. Deixa a pessoa queimar no inferno um pouquinho, sentir o fogo do inferno, a dificuldade da vida sem Deus, a falta de sentido da existência sem Deus. Aí planta Cristo. Porque Cristo é a única semente que brota no meio do inferno e se levanta e leva para o céu. A única semente. Deus não está comprometido em promover crescimento em qualquer plantio. Não é pelo fato da pessoa estar na igreja que tudo vai dar certo na vida. A semente é Cristo, a pergunta tem que ser feita. A segunda pergunta que o texto nos leva a fazer é: estamos trabalhando com Deus ou para Deus? Uma coisa é eu fazer as coisas para Deus. E quando eu faço as coisas para Deus, eu posso usar qualquer princípio. A minha capacidade, minha sabedoria, meus relacionamentos, é para Deus. E para Deus tudo é válido, irmãos. Este argumento é perigosíssimo. Para Deus tudo não é válido. O importante é fazer para Deus. O importante é cantar para Deus. O importante é entregar folheto como serviço a Deus. Precisamos tomar cuidado. Sabe por quê? E aqui eu quero levar você a pensar comigo um pouquinho sobre quanto trabalho temos feito que não valeu de nada. Fizemos. É igual um maluco com uma metralhadora na mão, tentando acertar uma pessoa, dando tiro para tudo quanto é lado. Agora você tem um especialista que pega uma arma, uma bala, uma mira, um tiro e acerta o alvo. Nós somos iguaizinhos a um monte de malucos com uma metralhadora na mão, dando tiro para tudo quanto é lado, tentando acertar uma alma para Jesus. Quando os nossos tiros podiam ser certeiros. Mas para um tiro ser certeiro, Paulo aqui não está dizendo que ele e Apolo cooperavam mutuamente para servir a Deus. Versículo 9 diz assim: porque nós não somos cooperadores, porque nós somos cooperadores de Deus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo de que ele e Apolo cooperavam com Deus para a edificação da igreja. Paulo não valoriza o que ele e Apolo fizeram, mas o que Deus fazia. E ele faz duas afirmações aqui importantes. Primeira afirmação, no versículo 7, Paulo diz assim: de modo que nem o que planta, nem o que rega, é alguma coisa, mas é Deus que é alguma coisa. Então a primeira afirmação que Paulo faz é: o fato de plantarmos e regarmos não nos torna especiais. Nós não fazemos mais que a nossa obrigação, irmãos. Segundo, quem planta e quem rega age apenas como servo.
ministro. Ele diz no versículo 5. Nós que não somos nada, diz Paulo, e nós que somos apenas ministros, se tentarmos servir a Deus, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então nós temos que servir com Ele. E aí nós lembramos ao seu coração o texto, quando Jesus falando lá em João capítulo 15, ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. A nossa ação, ela tem que ser sempre com Deus e não para Deus. E para eu ter uma ação com Deus, eu preciso andar com Ele. O momento dEle, na hora dEle, do jeito dEle. Eu gosto muito e cito sempre aquele discipulado Conhecendo Deus, porque ele fala sobre isso. Ele diz assim, olha, Deus faz muito mais, como é que ele diz? Deus faz mais em 6 meses do que nós com a nossa tecnologia, com a nossa habilidade e com a nossa sabedoria, fazemos em 6 anos. Você entendeu isso? Às vezes a igreja passa anos e anos tentando fazer uma coisa. Nós vimos isso agora, meus irmãos, em Cabralha Paulista. Desde o ano passado tivemos 2 encontros com o prefeito, tentamos iniciar um trabalho em Cabralha Paulista, algumas coisas deram errado, mas nós sentíamos no coração de que Deus estava, por vários fatores, indicando um trabalho naquela cidade que não tem igreja batista. Uma cidade de 4.580 habitantes, cidade pequena, porém não tem uma igreja. E começamos a sonhar. Quando surgiu o projeto da Trans, nós colocamos o nome de Cabralha Paulista no projeto. Foram enviados para lá 9 voluntários, com a missionária que deu apoio ao trabalho, e os voluntários que foram aparecendo esporadicamente, que deram a base todo o trabalho, os 9 mais fixos. O que Deus fez? A igreja orando, trabalho sendo feito, o que aconteceu? A equipe encontrou uma mulher chamada Elza, Dona Elza. A Dona Elza é aquele tipo de mulher simpática, pobre, simpática, amiga de todo mundo. A casa dela não tem portão. É um entra e sai o tempo todo. E ali, irmãos, Deus começou a fazer uma obra. O pessoal passou na porta, fez o recenseamento, evangelizou, plantou a semente Jesus, apresentou o inferno, depois apresentou o céu. Aquela mulher se converteu, o filho se converteu, o marido se converteu. Ela chamou os pais, chamou quem? Foi chamando o vizinho, foi chamando isso, foi chamando aquilo. Fizeram lá culto. Essa Dona Elza veio no culto de quarta-feira com mais um monte de gente. Não eram crentes em Jesus. O que eu entendi? O grupo foi em várias casas. Mas aquela casa, a casa da Dona Elza, era a casa de Cornélio. A Dona Elza era o Cornélio da cidade. Aquela casa, quando Pedro chegou, tinha um monte de gente buscando a Deus, um monte de gentios tentando entender o Evangelho, as pessoas sedentas em um lugar que nós não sabíamos, mas Deus sabia. Deus sabe onde estão os verdadeiros sedentos do Evangelho. Deus sabe quem está buscando, quem está querendo, quem está precisando e quem vai se render. Então, quando nós trabalhamos com Deus, o esforço é menor. O foco acabou se concentrando na casa da Dona Elza. Da Dona Elza chegaram em outras famílias. Para os irmãos terem uma ideia como é que as coisas são, uma das convertidas, indicadas pela Dona Elza, entregou sua vida a Jesus e disse ao marido que viria no culto de quarta-feira. E por sinal ela foi encaminhada ao grupo porque ela tinha apanhado do marido. Sabe o que aconteceu? Aquela mulher entregou a vida a Jesus e disse ao marido assim: quer saber uma coisa? Você não me quer direito, eu vou para a igreja. Ele falou o seguinte: se você for para a igreja, isso é verdade, irmãos. Se você for para a igreja, é verdade, isso é fato, aconteceu na história. Se você for para a igreja quarta-feira, eu vou me suicidar. Ela veio aqui nesta igreja quarta-feira. Ele foi no bar, comprou pinga,
colocou chumbinho, tomou chumbinho, está no hospital, tentou se matar. Isso é obra do reino. Satanás não quer que plantemos a semente correta. Mas quando nós trabalhamos com Deus, Ele vai levando a semente de uma maneira tão poderosa, e as coisas vão acontecendo, e esse homem não morreu, mas ela voltou com uma confirmação: eu quero Jesus na minha vida. Porque eu já percebi que sem Jesus eu não posso fazer nada. As pessoas precisam perceber isso, meus irmãos. Elas não precisam de Jesus para acrescentar nas coisas boas que já tem na vida. Elas precisam entender que sem Jesus não dá. Para servir a Deus, sem Jesus não dá. Eu preciso caminhar com Deus, mas eu preciso de Jesus, que é Deus. E aí vem essa pergunta que fica no nosso coração: nós estamos trabalhando com Deus ou para Deus? Talvez você esteja tentando ganhar a sua família sozinho para Deus. Tem que parar. Você tem que entrar com Deus e perguntar a Deus assim: Deus, na minha família, em quem o Senhor está trabalhando? Na minha vizinhança, onde o Senhor está agindo? Na minha empresa, em quem o Senhor está já trabalhando? Eu só vou me unir com aquilo que Deus já está fazendo, porque Ele não para de trabalhar, diz a palavra, e Jesus diz: eu trabalho sempre, o Pai está comigo. Quando nós nos unimos nessa perspectiva, meus irmãos, onde o Senhor está agindo, de repente Deus não está agindo numa vida de uma pessoa, e nós estamos batendo naquela pessoa o tempo todo, para ver se ela se converte, e não adianta, não é o momento. Onde é que o Senhor está agindo? Quem sabe, meus irmãos, se nós fôssemos melhores em nossas perguntas, teríamos respostas mais abençoadoras. O que nós fazemos? Nós pegamos uma mangueira e queremos regar todas as pessoas que passam pela rua, alcançar todo mundo. Fazemos shows, eventos, vendemos a nossa alma para o diabo. O que significa isso? A igreja se vende ao capitalismo, com o discurso de que quer ganhar o maior número possível de pessoas, mas Deus não precisa disso. O que Deus precisa é que as pessoas compreendam que elas estão perdidas e elas precisam de salvação pelo sangue de Jesus Cristo, uma a uma. Esta pessoa que foi alcançada, esta dona Elza, já levou esta palavra para tanta gente em 5 dias em Cabralha Paulista, que nós não fizemos em 5 anos aqui, meus irmãos. Talvez você que é crente, você diz: mas eu nunca consegui falar do evangelho para uma pessoa. Nunca. Valdete, o nome de uma voluntária, que eu não gosto muito do termo voluntário, mas foi o termo usado. Ela disse assim para nós lá em Cabralha: pastor, tantos anos eu sou crente. Ela foi diretora de escola, é professora formada, trabalha hoje na área da saúde, uma mulher que deve ter uns 40 e poucos, 50 anos. Ela disse assim: eu nunca havia evangelizado e ganhei uma pessoa para Jesus, mas nesses 5 dias eu já ganhei tanta gente para Jesus, que eu não sei nem onde eu vou colocar tanta estrelinha na minha coroa. Plantar a semente certa, trabalhar com Deus, porque Deus nos leva a quem de fato precisa ser atendido. Terceira pergunta que precisamos fazer: estamos fazendo a nossa parte no processo? Essa pergunta precisa ser feita. Versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou e Deus deu crescimento. Irmãos, no reino de Deus as coisas não caem prontas do céu. Um dos grandes problemas da nossa geração é a expectativa do milagre. Essa expectativa tem roubado muito vigor do povo de Deus. Diante dessa perspectiva, cai por terra, irmãos, aquela nossa esperança calvinista. Deus vai salvar quem Ele quer, e quem tiver que ser salvo vai ser salvo, nós não precisamos fazer nada. Meus irmãos, se nós não plantarmos a semente, ela não terá crescimento. Deus não dá crescimento ao nada. A única vez que Ele deu crescimento ao nada foi quando Ele criou do nada a terra. Partindo daí, você tem um princípio. Eu preciso plantar.
Alguém precisa regar para que Deus possa dar o crescimento. E aí eu pergunto, onde é que eu estou nesse processo? Eu estou plantando? Não. Mas eu pelo menos estou regando, porque, irmãos, há muito crente que nem planta e nem rega, só arranca. Você já viu crente que arranca? Um vem, planta a semente do evangelho. Outro vem, rega a semente do evangelho. Quando a semente está crescendo, aí vem o crente que arranca a semente do evangelho. Às vezes é uma palavra mal dada, é uma atitude mal aplicada na igreja, arrancou a semente. Então nem planta nem rega, mas no reino de Deus só existem dois tipos que vale a pena: quem planta e quem rega. Na questão da expectativa do milagre, meus irmãos, a grande preocupação hoje é a esperança de que Deus vai fazer alguma coisa partindo do nada. Eu quero me tornar próspero, mas eu não levanto cedo, eu não estudo, eu não trabalho, eu não me esforço, e eu fico orando para Deus abençoar. Mas Deus vai abençoar o quê? Deus é princípio do reino. Deus só dá o crescimento quando tem a semente. Se eu quero ter um salário melhor, eu preciso me capacitar mais. Eu preciso colocar diante de Deus alguma coisa a mais. O meu esforço está aí, a semente, Senhor. Eu estou me esforçando, eu estou fazendo, e Deus começa a dar o crescimento partindo daquilo que nós aplicamos e plantamos. Ele coloca a ferramenta em nossas mãos, os talentos. E o que nós fazemos com esse talento? Ele só vai dar o crescimento partindo do plantio e do regar. Tanto nas questões de salvação quanto de vida. O plantio é parte fundamental. Não tem como nós anularmos isto. Então veja só, eu não planto oração, quero colher bênção, resposta. Eu não planto estudo da palavra, quero colher conhecimento, mas não tem como. A Bíblia diz o seguinte: o Espírito Santo nos faz lembrar de todas as coisas que eu vos tenho falado. Se nós não ouvimos as coisas que Jesus fala, como é que o Espírito Santo vai fazer lembrar? Se eu não conheço a Bíblia, como é que o Espírito Santo vai me fazer lembrar? Eu preciso plantar a palavra de Deus no meu coração, para que o Espírito Santo suscite essa palavra na hora que eu precisar. Agora, irmãos, se eu não faço a minha parte no processo, se eu fico esperando que Deus faça sempre um milagrezinho na minha vida, como é que a semente vai crescer? Não tem semente. Precisa ter semente. A minha parte no processo pode ser plantar, mas talvez a sua parte possa ser regar. Agora só Deus é quem dá de fato o crescimento. O plantio e o regar são partes fundamentais no processo do que Deus quer fazer na vida da igreja e na vida de cada crente também. Por último, meus irmãos, a última pergunta que temos que fazer: estamos colhendo frutos que permanecem? A grande prova que o texto nos apresenta é a prova do fogo. Versículo 8 tem que ser lido junto com o versículo 14, para fazer sentido. Porque ele diz assim: ora, uma coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Ponto. Até aí, tranquilo, né, irmãos? Eu fiz, eu vou ganhar. Segundo, versículo 14: se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá o galardão. Então, meus irmãos, Lucas, vai adiante na próxima frase para mim. A nossa postura no reino de Deus deveria ser diferente. A gente ouve muita fala do que foi feito, mas presta atenção numa coisa: nós deveríamos avaliar os resultados pelos frutos e não pelas realizações. Porque de repente, meus irmãos, nós fizemos muito, colhemos muito, só que não sobrou nada. Já viu aquele empresário? Construiu empresa, investiu muito, trabalhou muito, mas não sobrou nada.
aquela pessoa que estudou muito, mas não sobrou nada. Eu preciso olhar para a vida partindo das não das realizações, mas dos frutos que permanecem. Porque quando eu olho para a vida partindo dos frutos que permanecem, eu invisto mais focadamente. Porque senão eu saio dando tiro para tudo quanto é lado, fazendo tudo quanto é curso, fazendo um monte de coisa, me formando em um monte de coisa, mas no fim não colhendo nada que fica. E a prova, volta para a minha tela, a prova que Paulo apresenta aqui, no versículo 13, ele diz: a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E o fogo, meus irmãos, aqui, é a prova divina. É a prova divina. A pergunta que nós temos que fazer é: o que nós temos feito? Vamos ser sinceros, meus irmãos. Vida. Tudo que você fez na vida, o que de fato permaneceu? O que ficou? O que de fato serviu como adubo para gerar um bom fruto? O que ficou? De repente você já estudou um monte de coisa, já trabalhou em um monte de coisa, já evangelizou um monte de gente, mas você não vê fruto. Fruto. E aqui, vai adiante. Isso para mim, o texto me leva a pensar nisso. Eu preciso avaliar os resultados pelos frutos que permanecem e não pelas realizações, porque nós podemos chegar hoje e falar assim: fizemos um monte. Quarta-feira nós tínhamos aqui a igreja lotada, mas e aí? O que vai permanecer disto? Porque na verdade, meus irmãos, Deus não vai avaliar a quantidade de pessoas que estão em um templo. Deus vai avaliar aqueles que chegaram na presença dele e vão chegar. Os frutos que permanecem. E para investir em frutos que permanecem, nós precisamos plantar a semente correta. Precisamos fazer a nossa parte. Deus não dá o crescimento do nada. Deus não investe no vazio. Tem que ter uma semente. Tem que ter uma semente. Termino dizendo que o reino de Deus é estabelecido na terra através da vida daqueles que se colocam como seus cooperadores. Aqueles que plantam a semente correta. Você precisa saber se você está plantando a semente correta. De repente você está lá para o seu filho, para o seu parente. Você precisa de Deus, você precisa de Deus, você precisa de Deus. Para. A pessoa precisa saber quem ela é e qual é a semente que ela precisa ter no coração. Jesus Cristo. Jesus é a semente. Deus dá o crescimento na semente que é Jesus. Aqueles que plantam a semente correta, aqueles que trabalham com Deus, fazendo a sua parte no processo. Deus, qual é a minha parte no processo? A minha parte é plantar, então eu vou plantar. Qual é a minha parte? É ajudar. Eu vou ajudar. Eu não sei plantar, mas eu vou regar o plantio dos outros. Eu sou Apolo. Existem dois tipos de crente que tem que ter na igreja: Paulo e Apolo. Ou eu sou plantador, ou eu sou regador. Eu preciso regar o que alguém plantou. E aí, essa pergunta você tem que responder, né? Pessoas que trabalham com Deus, fazendo sua parte no processo e avaliam os resultados pelos frutos e não pela realização apenas. Podemos ter um ano, eu nunca me esqueço, meu ministério começou, eu fiz uma conferência, eu mesmo fiz as conferências, se converteram 54 pessoas. Eu fiquei entusiasmado, virei o Billy Graham da cidade. Eu era o Billy Graham de Birigui. Primeira conferência evangelística, 54 convertidos. Escrevi para a convenção, mandei foto, fiz todas aquelas besteiras que a maior parte dos pastores fazem. Quer mostrar logo tudo quando faz, mas ninguém mostra o resultado, meus irmãos. Presta atenção nisso. Quando você vê no jornal, a gente só vê a realização, mas ninguém vê resultado.
Você olha na mídia, só vê a realização. Milhares de pessoas num culto, mas ninguém vê o resultado na vida daquelas pessoas. Ninguém vai regar. Porque não tem pastores que querem regar a vida das pessoas. E crentes que querem descer do palco para regar a vida das pessoas. Isso não tem, meus irmãos. Isso não tem. Para aparecer, fazer o bonito e ir embora, isso é fácil. Você tira uma foto, manda para a convenção, sai no jornal, o meu nome cresce. Pastor converte um monte de gente, mas quem vai perguntar dos resultados? Se converteram 54 pessoas. Amém, irmãos? Amém, conversa, meus irmãos. Foram para a classe de batismo 12. Permaneceram 8. Eu batizei 4. Sobraram 2. Que eu não sei onde estão os 2. A partir daquela conferência eu me fiz uma pergunta. Vem cá, para que tanto barulho para pouco resultado? A vida é assim, a gente às vezes trabalha, você chega no final do mês e você ganha o mesmo valor. Você trabalha, chega no final do mês, você tem os mesmos resultados. Irmãos, nós temos que fazer perguntas. Temos que fazer perguntas. E uma grande pergunta que nós precisamos fazer é o seguinte: quais são os frutos de todo esse movimento bonito? Fomos a Cabralha, fizemos a trans, se converteram aproximadamente entre Gasparini e Cabralha 70 pessoas. Tudo isso é lindo e maravilhoso. Mas se ninguém regar, se a semente que foi plantada não foi Jesus Cristo, e se ninguém regar, se a semente foi plantada, não adianta regar que não vai dar certo. Se plantou Jesus e não regar, não vai dar certo. Precisamos plantar a semente correta, precisamos pagar o preço para regar a semente, para que Deus diz assim: agora eu vou trabalhar, agora eu vou dar o crescimento. E o crescimento vem, porque a semente foi correta. Alguém regou a semente, com oração, com discipulado. E aí eu pergunto a você, onde você está no processo? 70 vidas entregaram suas almas a Jesus. Alguém precisa fazer discipulado com essas 70 vidas. Porque se nós não fizermos, o Testemunho de Jeová faz, o Espírita faz, um monte de gente faz. Alguém precisa regar, alguém precisa cuidar desse povo. Nós não podemos mais ficar com a filosofia do passado e nem do presente. O passado é nós contratamos um pastor para fazer tudo. No presente é nós temos alguns eventos e homens inspirados por Deus que vão orar e vão edificar todo mundo. 300 pessoas recebem a oração do pastorzão, todo mundo sai edificado. Não sai edificado, meus irmãos. Edificação só vem por plantio e o regar. Deus só dá crescimento se a semente foi correta. Primeira pergunta que eu tenho que fazer nesse final de culto: na minha vida foi plantado Jesus Cristo como Senhor da minha vida, como meu Salvador? Ou eu apenas porque estava na igreja, sou filho de crente mesmo, já me batizei e fiquei por lá? Se não cresce é porque a semente não foi correta. Eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso entregar minha alma para Jesus Cristo. Por isso que diz a palavra de Deus: muitos me dirão naquele dia: mas Senhor, eu profetizei, eu fiz. E Deus vai olhar e vai dizer assim: você fez, mas eu nem te conheço. Eu preciso perguntar para mim: eu sou de Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus, eu reconheci os meus pecados, eu me rendi ao poder salvífico do Senhor Jesus Cristo? Sim. Então peraí, segunda pergunta que eu tenho que fazer: alguém regou sobre a minha vida? Eu tenho regado a semente que é Jesus Cristo, ou eu tenho regado o meu ego? Só faço as coisas quando as pessoas me elogiam, só faço as coisas se eu gosto. Irmãos, isso é regar o ego. Se eu só vou para a igreja quando eu sou reconhecido, se eu só sirvo a Jesus quando o meu ego é alimentado, eu não estou regando a semente que é Jesus. Porque a semente que é Jesus é regada com suor, com sangue, com lágrimas, e não com tapinha nas costas. Por isso que eu não sou muito adepto de ficar buscando crente em casa para vir para a igreja. Porque quem tem a semente correta, meus irmãos, busca a água da vida, porque o Espírito quer dele mesmo. Quem é crente busca
Quem precisa sempre ficar sendo carregado no colo, passa a vida toda, não cresce, não amadurece, não dá fruto, só dá trabalho. Irmãos, isso não é cristianismo, isso é humanismo, egoísmo, individualismo. Mas o verdadeiro cristianismo é aquele em que a semente sendo plantada, ela vai crescer. Mas para crescer, ela precisa ser regada. A igreja precisa ter um sistema de cuidado, de irrigação contínua. Passei em um jardim aqui na cidade, perto do aeroporto. Jardim novo. O rapaz colocou um cano por todo o jardim, com um monte de furinho. E o dia todo fica respingando água no jardim. A grama verde, bonita. Irmãos, se nós não buscarmos molhar a semente que é Jesus, mas queremos regar o nosso ego, a vida toda regando o ego. A vida toda eu preciso ser reconhecido, a vida toda eu preciso de tapinha nas costas para trabalhar, a vida toda o culto tem que ser do jeito que eu gosto, a vida toda se não for do jeito que eu quero não vai. Irmãos, essa meninice precisa acabar. Precisa acabar, meus irmãos. Precisamos regar a semente. Jesus está na minha vida, está. O que Jesus quer? Jesus quer justiça, paz e santidade. Jesus quer das coisas que alimenta a Ele. Ele é a semente. E muitas vezes, meus irmãos, para alimentar a semente que é Jesus, o meu ego precisa morrer e não viver. Eu preciso matar o ego para que Jesus nasça. Deus não dá crescimento na semente que é Jesus se o meu ego estiver por cima da semente. E aí é que vem a pergunta: eu estou cooperando com Deus? Eu sou um cooperador de Deus ou eu coopero comigo? Irmãos, eu tenho no meu ministério uma grande certeza. Deus não me avalia pelos trabalhos que faço. E olha que eu sou um homem que eu já estou cansado de trabalhar. Deus avalia pelos resultados. Resultados. E a pergunta que eu faço é: o meu resultado qual é? Choramingação, reclamação, murmuração. Qual é o resultado? Eu só terei resultado se eu plantar a semente e se eu regar a semente. Se eu quero ser um médico, eu preciso ir para a faculdade e plantar a semente. Eu preciso estudar. Deus não faz ninguém médico da noite para o dia. Eu preciso estudar. Aí eu pego o meu diploma de médico e vou diante de Deus e digo: Senhor, eu estou regando essa semente, estou aqui regando com mais estudo, mais conhecimento. Aí Deus vai lá no diretor do hospital, Deus vai lá, coloca alguém dentro, e esta pessoa vai me indicar para um trabalho que eu estou capacitado, que Deus me ajudou, me abençoou, mas Deus vai dar o crescimento à minha profissão se eu tiver plantado. Agora, Deus não vai pegar um crente só porque ele é bonitinho, consagrado, um santo homem de Deus, e vai tornar ele um médico. Eu preciso plantar a semente. Eu preciso plantar a semente da amizade. Tem gente que é sozinho e diz que não tem amigos. Claro. Eu preciso plantar a semente da amizade. Eu preciso telefonar para as pessoas, conversar com as pessoas. Eu preciso cumprimentar as pessoas. Tem gente aqui dentro que tem amigo por tudo quanto é lado, mas tem gente que é sozinho, meus irmãos. As pessoas não me visitam, as pessoas não passam em casa, mas eu planto a semente, eu visito as pessoas, eu telefono para as pessoas. Eu preciso plantar a semente, eu preciso regar a semente, para que Deus faça eu crescer no coração das pessoas. É princípio de vida, isso é psicologia pura, meus irmãos. Se eu ficar em casa murmurando, reclamando, e eu não plantar amizade, não plantar conhecimento, se eu não plantar o meu dinheiro num bom investimento, Deus não dá crescimento em maus gastadores. Deus não dá crescimento nas finanças de maus consumidores. Isso é vida, meus irmãos. Não é só pregar o evangelho. O princípio é básico. Eu planto, alguém tem que regar, ou eu mesmo tenho que regar, para que Deus dê o crescimento naquilo que foi plantado. Se não plantou, não vai ter crescimento. Quer prosperidade? Começa a plantar. Aceite os desafios. Se capacite, vem, Deus dá o crescimento.
Quer converter as pessoas? Prega o evangelho, fala para as pessoas, apresenta o inferno para as pessoas, mostra o inferno, pinta ele de vermelho, coloca o diabo bem chifrudo no meio do inferno, queima o inferno na frente da pessoa, depois você diz: Jesus Cristo é a esperança para isso aqui, meu irmão, você não precisa morrer nisso aqui. Aí Deus começa a dar o crescimento, a pessoa começa a se converter. E aí, meus irmãos, quando Deus dá o crescimento, a vida é diferente. Amém? Então, faça essas 4 perguntas. Eu estou plantando a semente correta? Eu estou trabalhando com Deus ou para Deus? Eu estou fazendo a minha parte no processo? Eu estou colhendo frutos que permanecem ou estou só empolgado com o que eu faço? Frutos que permanecem para a glória de Deus. Feche os seus olhos. Quem vai avaliar a obra que fazemos não é o pastor. Quem vai avaliar a obra que fazemos não é a denominação. Quem vai avaliar a obra que fazemos é Deus. E nós podemos nesta manhã perguntar a Deus: Senhor, eu estou plantando de forma correta? Eu plantei de forma correta? Essa manhã você pode perguntar: Senhor, eu estou fazendo a minha parte no processo? Se eu fui chamado para plantar, eu estou plantando? Eu estou regando? Eu não posso dar o crescimento. Eu não posso amadurecer os outros. Por isso não adianta, Deus, eu ficar falando da fragilidade dos outros. Só o Senhor pode dar o crescimento no outro. Então eu estou regando o que é correto na vida do outro? São perguntas que precisamos fazer. Por isso nessa manhã você pode dizer: Deus, no nome de Jesus, eu não quero trabalhar em vão. Eu não quero viver em vão. Eu não quero apenas me proteger. Proteger meu nome, minha imagem, mas eu quero investir na semente que é Jesus. E para investir na semente que é Jesus, muitas vezes é preciso passar por um tempo de dor para que a semente brote. É preciso muitas vezes confessar os pecados. É preciso muitas vezes se esforçar um pouco mais. Não depender que os outros fiquem nos carregando no colo, mas ir atrás, buscar conhecimento, orar. Orar não só pelos meus problemas, mas orar pelos outros, regar a semente na vida dos outros com oração. E é isso que Deus tem para nós nessa manhã. Pai, nós queremos ter a maturidade de Paulo em saber que não era função dele fazer os outros crescerem, mas era função dele plantar a semente correta. Era função dele assumir a parte no processo. Era função dele trabalhar com o Senhor, porque é o Senhor quem dá crescimento. O crescimento não vem pelo nosso esforço, mas pela nossa fidelidade. O esforço cansa, desgasta, cria problemas, intrigas, mas a fidelidade promove crescimento. Por isso nós colocamos tudo diante do Senhor. Queremos colher bons frutos, tanto na evangelização, quanto na existência. Queremos colher bons relacionamentos, bons amigos,
bons irmãos, queremos colher melhores finanças, queremos colher mais saúde. Muitas vezes, ó Deus, oramos por saúde, mas nós não cuidamos bem da saúde. E queremos que o Senhor abençoe uma coisa que nós somos o grande responsável. Não cuidamos, não plantamos a semente do cuidado e de manter, ó Deus, a saúde em perfeito estado. E queremos que o Senhor conserte o que a gente vive estragando. Pai, perdoa os nossos pecados. Precisamos aprender a viver com a Tua palavra. Cada um de nós. Não nos deixe nos empolgarmos com as quantidades, apenas com as realizações, mas nos ajude, ó Deus, a continuar trabalhando para vermos de fato frutos que permanecem, frutos que abençoam. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Se coloque em pé, vamos cantar o hino 492, e conforme estivermos cantando, você que trouxe o seu dízimo e sua oferta, você entregue ao Senhor como o seu plantio. A dedicação, dízimos e ofertas é plantio, meus irmãos, porque diz Paulo que quem muito planta no reino, muito colhe, e esse é o princípio que queremos reforçar nessa manhã. 492, mãos ao trabalho, crentes. Nós vamos cantar, consagrar a Deus dízimos e ofertas, e depois o pastor orientará a igreja para o momento da estação do saber cristão. Amém, irmãos?